Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Por onde Jesus me mandar, eu irei pregar o Evangelho da paz. Por onde Jesus me mandar, eu irei pregar o Evangelho da paz. Com autoridade Jesus ensinava o santo Evangelho que o Pai mandou, e igualmente me ordenou, dizendo: filha, minha graça te dou. Por onde Jesus me mandar, eu irei pregar o Evangelho da paz. Por onde Jesus me mandar, eu irei pregar o Evangelho da paz. Jesus, sinais da... Muito bem, amados e queridos amigos, irmãos internautas, pela graça e pela bondade do Senhor, estamos aí com vocês mais uma vez. Pastor Wilson, sempre digo, é uma alegria poder dizer bom dia, paz do Senhor Jesus, nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 20 de janeiro, uma terça-feira, e olha, queridos, eu quero passar avisos da obra do Senhor Jesus a todos amados, fiquem atentos, porque aqui nós não paramos, aliás, não tem como parar. Eu sempre digo, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, tá? Então, amados, fique atento aí, nós temos aí aviso de trabalhos preciosíssimos, trabalhos maravilhosos. O Lipe vai aumentar esse louvor aí e eu volto já com vocês. Pegue uma caneta ou deixe gravado, como você quiser, para você se inteirar de nossas atividades. Onde ela cairá, de Nazaré, ele vem anunciando, e o tempo está findando. Quem irá lhe escutar? De Nazaré veio a luz.
Muito bem, amados, muito bem, terça-feira, hoje às 20 horas, exatamente às 20 horas, aqui na Deus Vivo Sede, prosseguimento dessa série de mensagens. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Que tema, hein? Meu Deus, que coisa linda. Domingo eu falei sobre a pessoa do Espírito Santo e nessa terça-feira, hoje às 20 horas, também estarei falando sobre esse tema tremendo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Não falte, venha estar conosco aí, amados. Eu tenho certeza que o Senhor reserva para nós, eu diria, conhecimento, graça, unção, curas e milagres também, em o nome do Senhor Jesus. E eu quero até lembrar os amados irmãos que essas séries de mensagem aqui na Deus Vivo Sede acontece então às terças-feiras 20 horas. E eu quero lembrar os irmãos do Jardim Padovani que esse mesmo tema acontece na Deus Vivo Padovani, porém nas quartas-feiras, lá com o pastor Miguel, pastora Cíntia, o nosso abraço, né? Então, quarta-feira, às 20 horas, então, nesse endereço aí, ó, Avenida Jocondo Maturi, 685, o servo do Senhor aguarda vocês, conforme eu disse, na quarta-feira, tá? Esse tema tremendo. E também na quarta-feira, lá na Caçulinha, exatamente nesse endereço que o Lipe colocou aí, essa igreja que foi inaugurada no sábado passado, que está sob os cuidados do pastor Wellington e da pastora Jéssica. E essa mesma série de mensagens, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, acontecerá na quarta-feira, esse culto, lembrando que é às 20 horas também. Olha o endereço, Avenida Café Rubiácea, 1530, Jardim Continental, a conhecidíssima Avenida das Torres, então, na quarta-feira. Tudo bem? Tá aí esse aviso para vocês. Aí um abraço a todos os amados. Ainda na nossa continuação aqui dos nossos avisos, eu quero lembrar que os amados, tá? Que quarta-feira, amanhã, às 9 horas, pastor Luiz, ele também realiza o culto ali com o tema O Sangue de Jesus Tem Poder. Tudo bem? Às 9 da manhã. Talvez você não possa vir à noite, então a igreja abre as portas, temos aqui o tabernáculo, uma sala bastante ampla, e você poderá estar então quarta-feira às 9 da manhã. Tudo bem? Lembrando que na quinta-feira, então, nós teremos oração às 20 horas e estudo da palavra de Deus, pastor Wilson novamente com todos vocês, tá? Isso é na quinta-feira. Lembrando que no sábado estará aqui a juventude no horário 19h30, os jovens como os adolescentes também, então entrando as atividades normais, o que o ano começou e nós não podemos parar, tá? Tá esse aviso para todos os amados, tá? Aumente esse louvor, eu completo depois mais avisos da obra do Senhor para vocês. Por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Maravilha, queridos, maravilha, nosso quadro de aviso. Eu quero enviar um abraço ao pastor Wagner aqui da Deus Vivo Leonor. Ele está pedindo para nós divulgarmos o trabalho que acontece nas quintas-feiras, no horário das 20 horas, uma série de mensagens com esse tema também, Minha Família nas Mãos de Deus. Minha Família nas Mãos de Deus, e tem aí no banner vários pregadores que vai estar aí nas quintas-feiras pregando na Deus Vivo do Jardim Leonor, Rua das Castanheiras,
865, bem pertinho aí dos 4 quebra-mola, o coração do Jardim Leonor, viu? Abraço, pastor Wagner, toda a família e toda a amada igreja aí, que Deus o abençoe, viu? Então tem esse aviso para vocês, tudo bem? E lembrando que sexta-feira lá na residência da irmã cooperadora irmã Eleni, acontece os cultos no lar ali, tá entendendo? É às sextas-feiras, na hora das 20 horas, sob a responsabilidade do presbítero irmão Hilton e a cooperadora irmã Laís, claro, juntamente com a anfitrião da casa, a irmã cooperadora irmã Eleni. E olha o endereço aí, amado: Serra da Mantiqueira, número 55, Jardim Cidade Verde, na querida cidade de Cambé. Isso é às sextas-feiras, viu? Daqui uns dias terá mais lares que estão abrindo as portas e a gente vai passar aí para vocês, tudo bem? E eu só quero lembrar os amados, querido, que agora dia 14 e 15 de fevereiro, tá chegando, hein? Culto de missões. Não deixe a chama apagar. Mantenha a chama acesa de amor pelas almas, pelas vidas, tá? No sábado vão receber aqui o pastor Wagner Barreto, pregando a palavra do Senhor Jesus, sábado 19h30, domingo de manhã a pastora Eliane Barreto, e domingo à noite encerrando aí com o jovem Vinícius, pregando sobre a obra missionária, sobre missões, aqui na Deus Vivo Cedro. Lembrando que é dia 14 e também dia 15. Tudo bem, amados? Está aí. E o último aviso para vocês aqui, as aulas dos cursos da UDF vai começar agora no dia 18 de fevereiro, todas as quartas-feiras. Será um período aí de 3 meses, passa muito rápido. E essa parceria que temos aí com a Universidade da Família, então já fechou toda a grade, toda a inscrição, melhor dizendo. Então aí parabéns os 80 alunos que fizeram a inscrição, mais os 20 professores, um total de 100 pessoas aí toda quarta-feira, aqui aprendendo o curso Mulher Única, o curso Ser Mulher 1 e 2, o curso Homem ao Máximo, o curso de Finanças e também o curso sobre Integridade Sexual. Olha, será uma benção, viu? Conforme eu disse, a Deus Vivo aqui tem uma parceria aí com a Universidade da Família. Tá aí os avisos para todos vocês. Aguardo vocês hoje à noite às 20 horas, estarei pregando e orando também por todos amados. Nós vamos à parte de um hino e aí depois vem uma mensagem abençoada para todos os amados. E por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus. Queridos, a paz do Senhor, por bondade assentai-vos. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que está me dando, me presenteando,
poder estar com a noiva do Cordeiro e compartilhando do 31º aniversário desta igreja. Eu quero exaltar ao Senhor por isto. Externar o meu tributo de gratidão a Deus pela vida do pastor Wilson Dedim, pela pastora Vera, por me acolher nesta casa, por estender as suas mãos sacerdotais, pastorais, ministeriais, abençoando-me e dando-me o privilégio de servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. O Senhor é uma dádiva, um presente de Deus, e muito me dignifica o Senhor Deus poder estar cooperando com o seu honrado, com o seu frutífero e abençoado ministério. Que o Senhor continue lhe conservando, concedendo a ti saúde e longevidade, a pastora Vera, a toda a sua família, e onde colocarem as mãos continue havendo crescimento, avanço, prosperidades, conquistas, demolição das fortalezas do diabo, o hasteamento da bandeira do Evangelho e a glorificação do nome de Jesus. Agradecer a Deus por alguns amigos que Deus tem nos dado em solo paranaense. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus usou o estado do Paraná para abençoar a minha vida e abençoar o meu ministério. E de vários amigos que Deus nos deu aqui como presente, eu quero registrar aqui a pessoa da irmã Terezinha, que é assessora da deputada Mara Lima, e pastor Wilson, a irmã Terezinha, e aproveitando a sua estatura com a dela, não se pode medir as pessoas pelo tamanho, porque além de competente, ela foi o instrumento que Deus usara para, juntamente com a deputada, conceder-me o título de cidadão paranaense. E eu quero glorificar a Deus por isto, e diante da noiva do Cordeiro externar meu tributo de gratidão. Então hoje eu já não chamo mais pão doce, é chineque, não é isso? Eu cheguei em Curitiba, eu estava na padaria para tomar um café, estou apontando para o pão doce e pedindo à menina, me dê um pão doce, ela olhando para mim, um pão doce, e ela olhando para mim, ela não saía do lugar, eu falei, é um pão doce. Aí veio um amigo e disse, não, aqui não é pão doce. Aqui é chineque, você não entende, é isso mesmo? Então, via a irmã Terezinha, hoje eu falo leite quente. E eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Terezinha. Está aqui o Ney, a sua esposa, quantas vezes esse casal me acolhera, me hospedou, cansado de várias noites de congresso, abriu as portas da casa, lá adormeci, me levava para o aeroporto, numa hospitalidade genial, foram agraciados com um varão valoroso, que é o Giovanni, que tem marcado a história do solo de Londrina, e é muito bom vê-los aqui, e eu quero agradecer a Deus pela vossa vida. Baseado no que o pastor Natalino, com a sua esposa, aqui, uma bênção, e pelo que o pastor Natalino ministrou ao meu coração. Quero agradecê-lo por deixar Deus te usar. Quinta-feira agora, que passara, foi um dia de muito conflito. Foi um dia de muito conflito, um dia que eu chorei muito, muitíssimo mesmo, onde bateu a saudade do meu filho, misturou um conflito do homem emocional com o homem espiritual, e eu me sentia dentro de uma masmorra. Eu tinha um compromisso à noite, não tinha vigor físico para ir àquele compromisso,
devido às minhas lágrimas. E lembra que eu falei hoje de manhã que o segredo 90% está na esposa? Foi quando a minha esposa pediu para eu sentar e começou a conversar, e de forma melódica fazendo uma terapia na minha alma. E quando eu me dei conta, eu estava nos seus braços soluçando, e ela sinalizando: Deus está no controle, tudo vai passar. E eu quero agradecê-lo, porque o senhor não sabe o que Deus transmitiu, mas é justamente que nos meus conflitos eu venho buscando de Deus, e que esta grande decisão seja um grande divisor de águas. E a minha esperança, eu quero agradecer a Deus por ser resposta de Deus para trazer bálsamo na minha alma. E falando, dando continuidade no que o pastor Natalino disse aqui, sobre o velório do meu filho. Eu vou usar esse cenário que eu vivenciei para lhe dar uma lição de reconhecimento, de honra e de gratidão diante de Deus. O meu filho foi uma promessa que Deus fez. Eu, dentro das minhas limitações, assim como o meu filho nasceu, abaixo dos médicos, eu fui a segunda pessoa a pegá-lo, a levá-lo para casa, a colocá-lo no berço. No dia previsto, eu mesmo apresentei o mesmo ao altar, no altar a Deus, e dediquei ele como uma oferta de louvor ao Deus dos céus. Eu plantei a semente do Evangelho nele. Ele, aos 4 anos de idade, foi batizado com o Espírito Santo, comigo pregando em Boston. Eu o discipulei, eu batizei nas águas. Ele se tornou um exímio expoente da palavra de Deus. Se formou secularmente em engenharia mecânica, aprofundou-se teologicamente. E eu o consagrei a pastor. Se tornou meu vice-presidente. E aos 21 anos de idade foi diagnosticado com câncer grau 4, agressivo e linfonodo comprometido. Os médicos deram 3 meses de vida. E quando os médicos deram 3 meses de vida, nós estávamos fazendo um culto doméstico. Não havia, pelo profissional da medicina, cirurgia, plano de saúde, nenhum do recurso dessa terra mantinha meu filho vivo. E depois do culto doméstico, ainda de joelho, olhei para ele e disse: filho, tu sabes o quanto papai te ama. Mas a partir de hoje, eu não sei o que será de você e de mim. Eu não sei se encontraremos um método para fazer uma cirurgia, se você vai para químio, se você vai para a rádio, ou se o Senhor Deus vai te recolher. Ele ainda de joelho diz assim para mim: pai, eu não estou nada preocupado com isto. Pelo contrário, eu me sinto a pessoa mais privilegiada da face da terra. Olha quantos milhões de habitantes existem no Brasil. E Deus olhar para mim e permitir esta enfermidade em mim, é porque Deus me ama muito. E Deus investiu em mim. E quero que o senhor saiba de uma coisa: eu, em momento algum, vou pedir para Deus me curar. Se Ele quiser me curar, que Ele cure.
Se ele quiser que eu vá para a cirurgia, eu vou. Se ele quiser que eu vá para a químio ou para a rádio, também eu vou. Onde ele me levar, eu vou. Eu só quero uma coisa dele: que ele cumpra em mim a sua vontade, o seu propósito. Diante disso, eu não tinha mais coragem de orar com meu filho acordado pedindo cura. Eu tinha que esperá-lo dormir para pôr as mãos nos seus rins para Jesus curá-lo. Isto foram 11 anos, 3 cirurgias, remoção de rins, remoção de 2 lóbulos do pulmão e, por fim, a remoção de um tumor no crânio, contaminado pela enfermidade. E a cirurgia correu maravilhosamente, e 2 dias depois, uma grande hemorragia, entubado e sentenciado à morte pela medicina. Fiquei 120 dias trancado no hospital com ele, chegando às 7 da manhã e saindo às 23h30, e no outro dia, cancelando minhas agendas. Mas quando ele voltava à lucidez, ele dizia: o senhor cancelou a agenda? Eu falei: cancelei. A obra de Deus não pode parar por minha causa. Vá pregar. Enquanto o senhor prega, minha mãe fica aqui cuidando de mim. Assim preguei nos Gideões. E os médicos, só para você entender isso, ele internado e a minha nora do outro lado da via, na mesma rede hospitalar, dando à luz ao seu filhinho. Os médicos, 10 horas da noite, me chamam e diz: tu sabes que para ele é só um paliativo. Nós vamos dar alta para ele. Ele vai para casa, vai ver os filhinhos, mas nós não sabemos se é uma semana, um mês, porque para ele não tem mais jeito. 10 horas da noite, dentro de uma UTI, eu disse ao médico: obrigado, doutor. Ele paralisou quando eu disse obrigado. Falei: já estou calejado com isso. Eu sei o que é isto. Estou preparado para isto. E sei em quem eu tenho crido. E ele disse: que bom que vocês são uma família muito cristã e vocês dão todo suporte a ele. Moral da história: na semana de agosto do ano passado, na semana que antecederia o Dia dos Pais, a terça-feira, ele recebe alta e vai para casa tranquilo, brinca com os filhinhos no Dia dos Pais, faz uma homenagem extraordinária para mim. E na segunda-feira, às 7 horas da manhã, pós-Dia dos Pais, eu vou orar por ele e Deus me dá uma visão. Nesta visão, eu estava num solo e chegava um caminhoneiro, e este caminhoneiro olhava para mim no solo e dizia assim: as notícias hoje não são favoráveis. A segunda-feira foi tranquila. E na virada da segunda-feira, a partir das 2 da manhã, ele começa a passar mal. Passei a madrugada toda orando por ele, com ele, e celebrando ao Senhor com a família. Quando é 12h30, chega uma equipe médica e diz: pai, teu filho está em fase terminal, nós vamos levá-lo direto para a UTI, e já está chegando a ambulância para removê-lo. Eu agradeci e reuni a família para fazer um culto de ações de graça. Esse culto era um culto de despedida. E no momento que estou com toda a família, com a minha nora, com todos reunidos, eu olho para o meu cunhado
banhado em lágrimas, o Espírito Santo fala comigo. É o choro da morte. E eu continuo agradecendo a Deus com a minha esposa ao meu lado. E de repente minha esposa se levanta e o Espírito Santo diz a mim: é a mãe indo se despedir do filho. Eu termino aquelas ações de graça e levanto e vou aonde ele está, na nossa casa. E eu estendo as mãos sobre ele e digo: filhote, papai está aqui, papai te ama. E ele, debruço nos braços da minha esposa, só responde assim: não faça isso, meu filho. Papai está aqui, papai te ama. E ele... Eu saí e dobrei os meus joelhos no meu quarto e disse assim: Deus, até o presente momento eu tenho segurado David, rogando a Ti para o Senhor curá-lo, e aprove a Ti não curá-lo até o momento. Porém hoje, eu abro mão do David, eu libero o David para Ti, e declaro para Ti, que eu nunca fui o pai do David, ele nunca foi meu, eu fui apenas um mordomo, que o Senhor confiou a mim, ele é Teu filho, eu apenas cuidei dele para Ti, e hoje eu libero Teu filho, eu me rendo à Sua vontade, eu reconheço que Tu és o pai dele, faz o que lhe apraz, só quero que Tu saibas de uma coisa: mesmo que o Senhor esteja decidido recolhê-lo, o meu amor por Ti não diminuirá, multiplicará. E por onde eu for, eu testemunharei que eu Te amo. E Te amo não pelo que o Senhor me dá, eu Te amo pelo que o Senhor é. Eu me rendo à Sua vontade e bebo o cálice que tem que beber. Eis aqui o Teu filho. Eu agradeci, levantei da oração e voltei correndo ao quarto. E quando eu adentro o quarto, minha esposa diz: amor, o coraçãozinho dele acabou de parar de bater. Coloquei o ouvido e o coração estava parado. Ali eu estava juntando as mãos dele, os pés dele. Chegou a urna funerária e eu peguei de cima da cama com meu irmão, com meu cunhado, coloquei na urna funerária dentro da minha sala, reuni toda a família para expressar um culto de gratidão a Deus, para dizer ao Senhor que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Eu disse para ele o que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali eu agradeci a Deus pela confiabilidade, pelo investimento de 30 anos que Deus fez em mim, deixando o Seu filho comigo, para eu cuidar dele. Eu não fiz velório cerimonial fúnebre, eu fiz 2 festas de gratidão, uma na nossa igreja e outra na capela. 2 festas, coloquei músicos e celebrei ao Senhor, porque não houve morte, houve a entrega de uma oferta. Não houve perda,
houve uma restituição ao Deus dos céus. Não houve tragédia, houve reconhecimento que Deus é Deus e que Ele é o dono de tudo. Eu disse tudo isso para lhe conscientizar da importância nossa no dia a dia, no culto que oferecemos a Deus. Nós temos a tendência de conectar a nossa vida ao pronome possessivo meu. Tudo é meu. É minha casa, meu carro, minha família, meu filho. Moral da história: filho não é nosso. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção de Deus. Filhos são flechas na mão do valente. Filhos é um reconhecimento, é um investimento que Deus faz em nós. Que pelo um aparelho a gente descobre o sexo e tem a previsão do nascimento. Mas Deus nunca diz qual é o último dia, porque é Ele que exerce o controle. Isso significa dizer que nada na nossa vida nos pertence. Tudo é de Deus. E uma das maiores crises que a comunidade cristã enfrenta é reconhecimento, é gratidão e honra. E não tem um momento melhor para a gente reconhecer que Deus é Deus, que é o Deus da nossa vida. É quando a gente tem a oportunidade de oferecer alguma coisa. E nesta oferta, ela está recheada de gratidão. E a gratidão é a irmã gêmea da honra. É quando a gente entende que nada é nosso, tudo é do Senhor. Se você vê que o Salmo 115 e o versículo 13º, está lá escrito que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. O verbo dar, na originalidade veterotestamentária, expressa a ideia de presente. Ele presenteou o Filho dos homens com a terra. Aí você bebe um copo de água e acha isso muito natural, quando a gente deveria agradecer por aquele copo de água, porque é produzido pela terra. O grão de arroz, o grão de feijão que comemos, deveríamos agradecer, porque é dado pela terra. E nós, no sistema capitalista, temos a tendência de dizer: meu dinheiro, meu carro, meu prédio, nada é nosso. Nada é nosso. Isso é dádiva, isto é bondade, isso é generosidade. O segredo não está em você. O segredo está na bênção de Deus sobre você. Quem faz você enriquecer não é o dinheiro, é a bênção do Senhor. É a bênção que enriquece. E na verdade Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa do seu dinheiro. Sabe o que Ele quer? Sua fé, seu culto, sua devoção, sua honra, seu reconhecimento, sua gratidão, o seu coração. Porque Jesus ensinou: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Não adianta você dar $1 milhão se o seu coração não vai junto. A oferta, se eu tenho que o seu coração ir junto,
porque a oferta te representa diante de Deus. E à luz da Bíblia, quando nós oferecemos uma oferta a Deus, Deus não olha para a oferta, Deus olha para o ofertante. Isso está lá em Gênesis capítulo 4. Abel e Caim ofereceram oferta. Deus não olhou para nenhuma das duas ofertas. Deus olhou para o ofertante, para ver a essência do coração. Porque a oferta não começa no bolso, não começa no cartão de crédito. A oferta começa no coração. No coração. E por que começa no coração? Porque é no coração que você vai definir quem é que reina no teu coração. Se é Mamon ou se é Jeová Jireh. Porque Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer a outro. Jesus diz que não há como servir a Deus e servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus das riquezas. Então a oferta é um culto, a oferta é uma celebração. E eu vou encerrar algo aqui para você que você talvez já sabe, mas não custa lembrar. Você sabia que tudo que você oferece para Deus, você leva de volta contigo? Tudo que você oferece para Deus, você leva de volta consigo. Eu posso lhe provar isso biblicamente. Abraão não ofereceu Isaac? Sim ou não? Ofereceu Isaac. Só que Isaac não ficou no Moriá. Abraão ofereceu e levou de volta. Você sabia que com uma oferta e fidelidade no dízimo, o devorador é neutralizado no mundo espiritual? Porque Deus diz, por amor de vós, ofertante e dizimista, eu repreenderei o devorador. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual quando você libera uma oferta. Deus se levanta do trono e ordena ao devorador: não acesse essa família, não entre nessa empresa, não toque nesta lavoura, não toque nesta pessoa. E o devorador fica neutralizado com o poder da uma oferta. De uma oferta. E o Senhor te trouxe hoje aqui. Nós não vamos tirar a oferta, porque a oferta não se tira, isso é uma ilegalidade. Nós vamos entregar um culto a Deus. Vamos reconhecer que Ele é Jeová Jireh. Vamos agradecê-lo pelo milagre da vida, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia. E vamos honrá-lo e dizer que somos apenas mordomo e que Ele é o Senhor da nossa vida. E tudo isto é feito no ato de uma oferta. E o versículo paulino, você sabe, que Deus ama o que dá. Mas se parar por aqui, você vai ver que Deus não ama só o que dá, que não basta dar. Deus ama o que dá com alegria. Sua oferta tem que estar acompanhada de júbilo. E esta alegria é uma ação produtora do fruto do Espírito. Então só consegue honrar, agradecer a Deus quem tem o caráter de Cristo na vida. Eu estou lhe dizendo isso porque Deus me pediu uma oferta. Se Ele me pedisse tesouros, eu me viraria, correria o mundo inteiro para ajudar os tesouros, mas para que o filho dele ficasse comigo. Mas Ele não me pediu tesouro, Ele me pediu o filho dele. E eu não pude retê-lo.
então por que que você vai reter aquilo que não é teu? Agora está na hora de você expressar o quanto você ama a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, agradecendo a Ele por tudo e honrando na beleza da sua santidade. Você pode estender uma das suas mãos, você pode curvar a sua cabeça. Aqui a salva vai até as pessoas, pastor, então curve a vossa cabeça. Senhor Deus, poderoso Jesus, nós vamos celebrar o teu nome agora, reconhecendo que tu és Deus, o Todo-Poderoso, o amado da nossa alma, que somos apenas um mordomo, que administramos os teus bens na terra. E nós vamos fazer isso com as finanças. O nosso coração vai junto. Aqui vai a nossa gratidão e o nosso louvor. Receba a nossa oferta, receba nosso coração, receba nós mesmos. É a única forma, ou a forma mais simplória que temos, de reconhecer que tu és Jeová Jireh, que a nossa vida está debaixo do teu governo. Por isso nós tributamos ações de graça e louvores ao teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu rogo que tu abençoe o teu rebanho, abrindo as comportas dos céus, derramando bênçãos sem medida e uma unção de prosperidade sobre eles, de colheitas abundantes, miraculosas, extraordinárias e transbordantes. Que eles venham viver o melhor de Deus como nunca viveram. Que a semente plantada hoje possa eles colherem de forma sobrenatural e que eles sejam surpreendidos pela provisão do Todo-Poderoso. Receba a nossa gratidão e nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Aqui, obreiro, você vai celebrar ao Senhor. Você não vai simplesmente jogar a sua oferta na salva, porque é um culto. Aqui, obreiro, preste a salva. Você vai colocar a sua oferta e vai dizer: glória a Deus, Deus seja louvado. E vamos agora celebrar ao Senhor, e já já vou ministrar a palavra de Deus para você.
Eu vou fazer uma ministração para o seu coração, baseado no tema deste evento, o toque da última trombeta. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e os versículos de número 51, e o versículo é de número 52. Quando você achar esse texto da Bíblia, celebra o Senhor dizendo graças a Deus. Se todos acharam, digam aleluia. Então, nem todos. Só os que conseguiram almoçar hoje, se achou o texto, diga graças a Deus. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Olhe para o versículo de número 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Diga a última trombeta. A última trombeta. A última trombeta soará. No encontro que estivemos no culto passado, nós falamos um pouco sobre esta última trombeta. Nós mostramos uma visão panorâmica desses 2 versículos e mostramos à luz da Bíblia porque a última trombeta. E mostramos porque Paulo utilizou desta linguagem. Também mostramos a distinção desta última trombeta para as 7 trombetas do Apocalipse. E também mostramos o que acontecerá dentro do céu no momento desta trombeta ser acionada. Nós falamos o posicionamento do Pai, o posicionamento do Filho, e encerramos ontem com o Filho anunciando no reino angelical que chegou o tempo, a hora dele vir para buscar a sua igreja. E hoje a gente vai dar uma continuidade nessa temática, a última trombeta. Então, o primeiro sinal, a primeira evidência de acontecimento acerca desta última trombeta será totalmente dentro do céu, justamente onde o Pai está entronizado e o seu Filho assentado à sua direita. E depois que o Filho anunciar ao reino angelical, e eu mostrei alguns privilégios que a igreja tem que os anjos não têm. E depois que o reino angelical tomar notícia que chegou o momento, a hora exata, da igreja ser removida da terra, aumentará a intensidade de louvor e adoração em relação à pessoa de Jesus, ministrada por todos os seres viventes.
E após isto, acontecerá outro acontecimento dentro do céu. Quando você olha para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, você vai ver que essa última trombeta é uma trombeta panteteada. Essa última trombeta, ela nunca fora usada, nunca fora utilizada. E essa trombeta, ela tem impresso nela a identidade de Deus. Porque Paulo vai dizer em Tessalonicenses 4,16 que a trombeta é de Deus. Isso significa dizer que só Deus exerce governo sobre ela. Só Deus tem domínio sobre ela. Só Deus tem o comando sobre ela. Só Deus pode dar autorização dela ser utilizada. E é o segundo momento que vai acontecer dentro do céu. É quando o Pai vai dar autorização para a trombeta de Deus ser utilizada, que Paulo vai chamá-la aqui da última trombeta. Então, quando a liberação foi dada, então nós teremos outro acontecimento no céu. É que Jesus, e baseado em Tessalonicenses 4,16, que haverá um alarido, e esse alarido como voz de arcanjo. Os entendidos no assunto sinalizam que esse arcanjo provavelmente é o arcanjo Miguel, mas não há um consenso, mas o consenso fundamental bíblico é que é um ser vivente, debaixo do governo do Cristo, da autoridade de Jesus, e Jesus vai determinar que esse ser vivente, ele pegue a trombeta de Deus, que é a última trombeta. E depois que esse ser vivente empunhar a última trombeta, Jesus então vai delegar a ordem para ele tocar a última trombeta. E esse ser vivente, dentro do céu, ele vai empunhar e vai começar a tocar a última trombeta. E o som da última trombeta não será um som local, ele será um som universal, que no momento que ela for tocada, este som será ouvido nos 4 cantos da terra. Por exemplo, se Jesus determinar que ela seja tocada exatamente agora, no fuso horário de Brasília, 20h56, é o momento que ela está tocando. Em Cuiabá, 19h56. Itália, Amsterdã, 5 horas na frente. Estados Unidos, 19h56. Japão, 8h56, manhã de segunda-feira. E a trombeta soando, tocando. E eu preciso dizer algo para vocês. Ao som desta trombeta, 3 classes de pessoas na face da terra não ouvirão o som da última trombeta. A primeira classe de pessoas que não irão ouvir o som da trombeta são os ímpios. É o mundo alienado de Deus, que vive na prática do pecado, surdo para a voz do Espírito,
cegos para a iluminação do Evangelho, escravizados pelo Satanás, praticante das obras pecaminosas, eles não ouvirão o som da última trombeta. Outra classe de pessoas, à luz da Bíblia, que não ouvirão o som da última trombeta, é a nação de Israel. A nação de Israel não ouvirá o som da última trombeta por causa de uma decisão que eles tomaram quando Jesus estava num processo de julgamento e eles optaram por Barrabás. E quando Pilatos perguntou o que fazer do homem chamado Cristo, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, e que o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre a nossa descendência. E por causa disto, Deus mudou o seu planejamento, o seu projeto. O relógio profético que era Israel, o seu relógio, o seu ponteiro parou, e Deus abriu a plenitude da graça e deu acesso aos gentios, e por meio dos gentios formatou a igreja. E hoje o relógio profético de Deus na terra é a igreja. E enquanto Deus não tratar com a igreja, não tratará com Israel. Logo, Israel não ouvirá o som da última trombeta. Mas tem outra classe de pessoas que não ouvirão o som da última trombeta. À luz da Bíblia, são os crentes carnais. Os crentes que brincaram com o Evangelho. Os crentes que abusaram de Jesus Cristo. Os crentes que profanaram o sagrado. Aqueles que estão na igreja, mas nunca foram igreja. Aqueles que carregam a Bíblia quando carregam, mas a Bíblia nunca esteve no seu coração. Aqueles que têm o seu nome escrito, registrado no livro de rol de membros da igreja local, mas nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que se adaptaram ao Evangelho, mas nunca foram transformados pelo Evangelho. Aqueles que são crentes, sim, mas nunca foram discípulos de Jesus. Aqueles que cantaram, e cantaram com todo vigor, mas nunca adoraram a Deus em espírito e em verdade. Esses crentes carnais que violentaram a noiva do Cordeiro, que negligenciaram a palavra de Deus e trataram do Cristo de forma muito leviana e deram mais lugar às obras da carne do que o cultivo do fruto do Espírito, eles não ouvirão o som da última trombeta. Além disso, eu preciso lhe dizer algo. Nem todos que têm ouvidos ouvirão o som da última trombeta. Mas tem pessoas que nunca ouviram a voz de um pai, a buzina de um automóvel, um som de um celular, e esta pessoa ouvirá o som da última trombeta. Porque o som da última trombeta não é para quem quer ouvir, é para todo aquele que tem os seus ouvidos afinados no diapasão do Espírito Santo. Jesus vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que muitas pessoas que têm um aparelho auditivo normal, a trombeta estará tocando e para ela nada está acontecendo. Mas tem pessoas surdas,
que abraçaram a fé em Jesus, se manteram fiel, e vai ouvir que é o Rei que está voltando, que é o amado da sua alma. E uma prova bíblica disto, que não precisa ter aparelho auditivo perfeito, o que precisa é estar com o ouvido afinado no diapasão do Espírito. É que quando tocar a última trombeta, as primeiras pessoas que serão privilegiadas não serão os vivos, serão todos aqueles que morreram fiéis a Jesus Cristo. E isso é tanto extraordinário, miraculoso, porque você vai ver aqui os cemitérios de Londrina, onde tiver um justo, independente dos anos que fora sepultado, seja o corpo está fresco lá debaixo da terra, como já teve remoção, já removeram os ossos e já colocaram numa caixinha, não importa. Quando a trombeta tocar, ele vai ouvir. Isso significa em qualquer estado desse país, na África, na Alemanha, no Japão, América do Norte, na China, na Bélgica, Portugal, Itália, simultaneamente as sepulturas se abrirão. Ao som da última trombeta, a morte vai declarar sua derrota mais uma vez, porque as sepulturas serão abertas. E isso é tão extraordinário, porque você não vai encontrar um cemitério que só sepulte cristãos. Onde sepulta o cristão, sepulta o ateu e sepulta qualquer pessoa que professa outra religião. Mas a Bíblia ensina que ao som da última trombeta, somente as sepulturas dos cristãos serão abertas e as dos demais ficarão intactas. Ao som da última trombeta. Aí você me pergunta, e nós que estivermos vivos, esse som da última trombeta, eu sinalizei ontem aqui com Romanos 8,16 e com João 16, o versículo 13º. Quando tocar a última trombeta, cada um de nós vamos discernir que é o final da trajetória da igreja na face da terra. Porque o som desta última trombeta anuncia no céu, anuncia na terra e anuncia nas profundezas da terra que a jornada da igreja finda, que está cessando naquele momento as dores, os sofrimentos, as tentações, as agonias, as perseguições, as aflições, os sofrimentos, as afrontas, e vai se cumprir que nós éramos forasteiros, peregrinos, viajantes em terra estranha, e nós vamos entender que chegou a hora da partida, chegou a hora do encontro, que o amado da nossa alma está voltando. A última trombeta é uma sinalização que a plenitude da graça está findando, está encerrando a trajetória da igreja na face da terra. E os quatro cantos da terra ouvirão. Onde tiver um justo, onde tiver um fiel, vai ouvir o som da última trombeta. Aí
Qual é o outro acontecimento no céu? Ao som da última trombeta, um exército de anjos serão enfileirados e Jesus começa a descer. Mas lembra de Paulo em Efésios capítulo 10, que diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes tenebrosos que atuam nas regiões celestiais. Lembram de Daniel 10, na oração de 21 dias, que depois de 21 dias o anjo veio com a resposta e disse para Daniel que a oração foi respondida no primeiro dia e que ele veio com a resposta, mas ele não pôde acessar até Daniel, porque tinha um príncipe da Pérsia na potestade do ar, que impediu dele vir até Daniel com a resposta, e ele teve que voltar, pedir socorro, auxílio ao arcanjo, e o arcanjo veio, guerreou, venceu o príncipe da Pérsia, e agora ele estava ali com a resposta. Então toda a potestade do ar tem demônios. Então os anjos de guerra entrarão em combate contra essas potestades do ar, anunciando que aquele que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o mundo, que venceu a enfermidade, que venceu os demônios, que venceu o diabo e triunfou ao terceiro dia, trazendo consigo a imortalidade, e que com seu próprio poder foi assunto aos céus, que assentou-se à direita do Pai, e agora ele está vindo coroado de glória, vindo em corpo de glória, vindo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Senhores. Aí vai se cumprir a palavra de Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16, que Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo não diz porque o Senhor descerá do céu. Paulo diz porque o mesmo Senhor descerá do céu. E porque Paulo diz que é o mesmo Senhor que descerá do céu, que mesmo Senhor é este? É o mesmo Senhor profetizado por Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é este? O mesmo que foi gerado por obra e graça pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é esse? É o mesmo Senhor que não havia espaço na hostelaria para ele nascer, mas os animais cederam o coxo, e ele foi concebido no coxo e recepcionado pelos anjos que cantaram naquela noite escura de Jerusalém. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Salvador, o Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é este? É aquele mesmo que 12 anos de idade estava entre os doutores, deixando-os boquiabertos, como se ele fosse um menino superdotado. O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é esse?
é o mesmo Senhor que iniciou o seu ministério sendo apresentado pelo seu primo João Batista às margens do Jordão. Quando viu pela primeira vez, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é este? É o mesmo Senhor que iniciou o seu ministério nas bodas de Caná da Galileia, transformando água em vinho. O mesmo Senhor descerá do céu. Que mesmo Senhor é esse? É o mesmo Senhor que deu vista a Bartimeu. É o mesmo Senhor que curou a mulher hemorrágica. É o mesmo Senhor que ressuscitou Lázaro. É o mesmo Senhor que libertou o gadareno. É o mesmo Senhor que fez a multiplicação dos pães e dos peixes. É o mesmo Senhor que andou sobre as águas do mar. É o mesmo Senhor que acalmou o vento e sossegou a tempestade. É o mesmo Senhor que ressuscitou a filha de Jairo. É o mesmo Senhor que libertou os oprimidos, que curou a mulher encurvada, que fez coxo andar, leproso ficar são. É o mesmo Senhor que instituiu a ceia. É o mesmo Senhor que foi traído por Judas Iscariote. É o mesmo Senhor que foi julgado por Pilatos, Anás, Caifás. É o mesmo Senhor que carregou a cruz. É o mesmo Senhor que foi crucificado. É o mesmo Senhor que morreu na cruz do Calvário. É o mesmo Senhor que teve o seu corpo encomendado por José da Arimateia. É o mesmo Senhor que foi sepultado no seio da terra. É o mesmo Senhor que ficou 3 dias na terra. É o mesmo Senhor que ao terceiro dia, amanhã de domingo, pelo poder de Deus Pai, pelo seu próprio poder e pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou dentre os mortos e hoje está presente entre nós. É o mesmo Senhor que conviveu 40 dias com os discípulos. É o mesmo Senhor que abençoou os discípulos. É o mesmo Senhor que foi assunto aos céus. É o mesmo Senhor que os anjos disseram: esse Jesus que viste subir, da mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar. É o mesmo Senhor que intercede por nós. Não virá outro, é ele mesmo. É ele. Igreja que me ouve aqui, se você crê ou não, se você aceita ou não, se você concorda ou não, e se não é a sua linha teológica, eu não posso negar o que a Bíblia diz. Prepare a tua alma, prepare o teu espírito, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aí ele virá. E quando ele vem, ele vai chegar até as nuvens. É o que a Bíblia ensina. E um acontecimento será evidenciado. Quando ele chegar às nuvens, os céus se abrirão. Aí o que vai acontecer na terra? Simultaneamente, as sepulturas de todos os justos serão abertas.
Segundo a Bíblia, a terra devolverá seus mortos, a água devolverá seus mortos, o fogo devolverá os seus mortos. Paulo vai ensinar em Tessalonicenses que os salvos em Jesus dormem em Deus, e na vinda de Jesus, Deus o trará com eles. E como será essa união com os corpos? Aí entra a ação do Espírito Santo, que vai pegar os corpos mortais, vai unir e se transformará em corpo imortal, glorificado. Isso será uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado na Bíblia o Espírito da ressurreição, e ele atuará nisto. E onde todos os justos salvos em Cristo terão seus corpos glorificados, similar ao de Jesus. E ainda na terra, o que acontecerá? Acontecerá com os vivos. E como será o processo da transformação ou transformação dos vivos? Porque você vai amanhecer o dia com a sua estrutura biológica. E quem fará essa transformação em você, em nós, também é o Espírito Santo. E como ele fará? Eu vou usar um modelo bíblico para você entender como ele atuará. Se você ver o final do profeta Elias na terra, no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, muitos você já ouviu dizendo que Elias subiu numa carruagem de fogo. Elias não subiu numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo foi para separar Elias de Eliseu. Elias subiu num redemoinho. Ele subiu ao céu num redemoinho. E o redemoinho, num conceito bem simplório, começa com um pé de vento, que se vai formando um cone, e aonde passa vai dominando e vai levantando tudo. E o vento é uma simbologia do Espírito Santo. E como será o processo da nossa transformação? Ao som da última trombeta, aqui na terra o Espírito Santo vai nos envolver e vai lhe dominar por um completo. Porque se você ler 2 Coríntios 3,18, a Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. À luz da Bíblia, ele já começou essa transformação em nós. E isso chegará à plenitude no momento do toque da última trombeta, onde ele nos dominará, nos envolverá. E isso será mais veloz do que a velocidade da luz. E quando você abrir os olhos, você vai procurar sua pele, você vai procurar sua carne, e você não vai vê-la mais. Você só vai ver glória. Aí você pode dizer: pastor, isso não é possível, isto não procede. Então rasgue da Bíblia Mateus 17, Monte da Transfiguração. Jesus subiu ao monte com um corpo biológico, e de repente se transfigura-se, e de repente os discípulos olham para ele e não vê estrutura biológica, já vê glória, já vê um corpo de glória, sinalizando o que vai acontecer conosco. E um detalhe, vou dar outro modelo bíblico. Você já ouviu muita pregação com Lázaro. Você viu o que a Marta disse para Jesus? Já cheira mal, é de 4 dias.
Um ser humano sepultado há 4 dias, os cabelos já soltou da caixa craniana, a unha já soltou, o fígado já virou água, já está no estado de putrefação, a barriga está inchada, ele está todo verde, está todo em decomposição. Mas Jesus diz assim: Lázaro, sai para fora. Sai para fora. Aí eu te pergunto, Jesus está falando no sepulcro? Lázaro está no sepulcro? Espere e ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Quando Jesus diz, tirai a pedra, e que diz assim, Lázaro sai para fora, Jesus não está falando com Lázaro no sepulcro, porque Lázaro não está no sepulcro. Lázaro não estava no sepulcro, porque a Bíblia vai dizer que morrendo o homem, seu espírito volta para Deus. No último momento, no último suspiro que Lázaro deu, ele já voltou para Deus. O que está no sepulcro é a carcaça, é a estrutura biológica de Lázaro, mas não Lázaro. E a ordem de Jesus, a voz de Jesus não é para o sepulcro, é para o reino da morte, onde já estava Lázaro há 4 dias. Jesus não vai tirar Lázaro do sepulcro, ele vai tirar do reino da morte. E no entanto Lázaro sai para fora, sem ferimento, com uma pele nova, com uma nova aparência, com uma nova estrutura biológica. É justamente o que vai acontecer conosco ao som da última trombeta. A sepultura será aberta, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos transformados em corpo de glória. Glória a Deus. Aí juntaremos, preste atenção, eu só estou dando detalhe, mas tudo acontecerá mais veloz do que a velocidade da luz. Aí juntará os santos vivos com os santos mortos. Só que Jesus está no céu, está esperando. E quem vai levar lá? Quem vai conduzir lá? A Bíblia explica, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é o ministério do Espírito Santo? Qual é a função primordial do Espírito Santo? Para que ele foi enviado? Para consolar a noiva, para confortar a noiva, para cuidar da noiva, para fortalecer a noiva, para dirigir a noiva, para orar com a noiva, para guardar a noiva, adornar a noiva, alegrar a noiva, enriquecer a noiva. Então o Espírito Santo vai pegar a noiva. E isso significa que é nos 4 cantos da terra. Então está a noiva do Cordeiro reunida. Aí o Espírito Santo pega a noiva. E ele leva a noiva para Jesus. E quando ele chegar diante de Jesus, ele vai dizer, está aqui a tua noiva, a qual tu me enviaste, para guiá-la, para ensiná-la, para protegê-la. Muitos desses aqui não desanimaram, porque eu fortaleci. Muitos suportaram o peso da cruz, porque eu abasteci com a sua graça. Muitos aqui foram tentados e não caíram em tentação, porque eu dei o livramento. Está aqui a tua noiva, nenhum deles se perderam, o lobo não devorou, porque eu guardei, eu orei com eles, eu santifiquei, eu fortaleci. Está aqui a noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Olha ela gloriosa. Eu cumpri a missão.
Está aqui a noiva. Está aqui a noiva. E quando Jesus, nas nuvens, olhar para a noiva, Ele vai dizer o que está em Cantares de Salomão: amada minha, amiga minha, como és tu formosa. A noiva vai dizer para ele: os teus olhos arrebataste o meu coração. Aí ele vai olhar para a noiva e vai dizer assim: servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aí eu te pergunto, como a igreja entrará? Como a igreja entrará? A igreja entrará como um exército de bandeiras. Entrará triunfante. E a igreja entrará celebrando o Senhor, adorando o Senhor, cantando louvores ao Rei, olhando para Ele e o exaltando, e dizendo que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí já vai ter o cântico da noiva e o cântico dos anjos, e ele adornado de glória, e a noiva cantando: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu vou lhe dar um conselho aqui. Se você não gosta de barulho, não te aconselho você ir para lá. Porque lá, numa linguagem da nossa cronologia, dia e noite, louvor e adoração. Segundo Apocalipse 19, do trono dele sai raios, sai trovões, e de repente um louvor, aleluia, o Todo-Poderoso reina, glória a Deus. E outro detalhe, se você não gosta de glória a Deus e aleluia, não te aconselho. E glória a Deus e aleluia não é costume de movimento pentecostal, e não é obra de assembleano. Glória a Deus e aleluia não foi inventado na terra. Glória a Deus e aleluia é um culto que existe dentro do céu, tem origem no céu. Então, se você quer passar a eternidade lá, já vai treinando dar aleluia, dar glória a Deus aqui, olhar para Ele. Você vai ver as marcas da coroa de espinho na testa, e você vai olhar para Ele: Jesus é o Senhor. Você vai olhar para a mão dele direita, para a mão dele não direita, vai ver as marcas dos pregos e vai dizer: Jesus é o Senhor. Você vai olhar para o peito dele, vai ver a marca da lança e vai dizer: Jesus é o Senhor. Você vai olhar para os pés dele, vai ver a marca dos pregos e vai dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E eu quero liberar uma palavra para você hoje aqui, porque o bendito Espírito Santo hoje, ele está ativando no teu homem espiritual esta
está viva a esperança. E você, se você sentir algo queimando, ardendo dentro de você, não se preocupe, não é demônio, é uma ação operacional do bendito Espírito Santo dentro de você, ativando a viva esperança que está aí dentro de você. Se as lágrimas começarem a rolarem, não é meninice, não é emocionalismo, é uma ação operacional e inspiradora do bendito Espírito Santo, ativando a esperança aí dentro de você e te conscientizando. Ele vem, 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 ele vem. Eu não vou mandar você levantar as mãos, eu não vou mandar você dar glória a Deus, eu não vou mandar você dar aleluia, porque isso só é uma atitude. Daqueles que têm o testemunho do Espírito Santo dentro deles. E nesta hora o Espírito Santo está testificando dentro de você. Não se escandalize com a pessoa que está ao seu lado, se ela está levantando a mão, se ela está chorando, ou se ela vai ficar de pé e perto de você. Não se escandalize, porque você não sabe o que está acontecendo dentro dela. Você não sabe o que ela está sentindo. Ela está sentindo o gozo do céu, o gozo do céu, a alegria da salvação. Eu estou há mais de uma hora ministrando para vocês, sem mandar você levantar a mão, sem mandar você dar glória a Deus. Mas se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos esse bendito Espírito Santo, ele ativará em você algo sobrenatural, um gozo celestial, que você não vai se conter. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos esse bendito Espírito Santo, ele vai ativar em você, ele vai testemunhar em você um gozo celestial, e você vai sentir algo que há muito tempo você não sente na vida, e você vai sentir hoje aqui, que é a presença do divino aí dentro de você. Aguardem alguns segundos e vejam o que o bendito Espírito Santo vai fazer entre nós hoje aqui. Aguardem, aguardem, aguardem. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores.
Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551.